Bom dia, meu povo! Bem com vocês? Vou mandar uma mensagem aqui para um de vocês que não está conseguindo conectar. Ó, galerinha que me passou os e-mails aquela vez, eu acabei de mandar para vocês os arquivos dessa aula, tanto os slides quanto o roteiro de estudos, tá? E tem uma pessoinha que me passou o e-mail, deixa eu pegar aqui direitinho. O e-mail andradesaraandra@gmail.com. Eu não sei se essa pessoa está por aí, mas esse e-mail nunca consigo mandar nada para ele, tá? Sempre dá isso aqui, ó, endereço não encontrado. Então, se vocês souberem quem é essa pessoa aí, avisa, tá? E outra coisa, todos vocês têm o meu endereço de e-mail, qualquer coisa, manda um e-mail lá para eu incluir vocês na lista, tá? Quem quiser aí para responder. Gustavo já mandou no grupo da sala, excelente. Então, vamos lá, né? Vamos ver quanto tempo já deu aqui que eu estou esperando. 2 minutos. Vocês viram que a data do Enem foi mantida, né? Tanto o Enem quanto a data do Enem. O Bolsonaro até pediu para o ministro da Educação para ver se adiava um pouco, mas ontem ele deu entrevista falando que a data não vai ser alterada, até por questão de logística, né, gente? Porque não dá tempo de corrigir as redações para o próximo calendário. E isso está gerando um problema. Eu vi uma reportagem hoje falando que só 6 universidades federais estão tendo aula, né? As outras todas estão com o calendário suspenso. Então, para o ano que vem, isso aí vai gerar um aumento nas salas. Eu acho que essa Sara de Andrade aqui, Sara, eu nunca consigo mandar nada para o seu e-mail, querida. Você está me ouvindo aí? Sara de Andrade? Sim, o seu e-mail é esse aqui, ó. Nunca vai os e-mails, tá? Depois você me passa aqui. Já vou pegar aqui, o Israel já me mandou o e-mail dele. Só abrir um bloco de notas para guardar isso aqui. Pronto. Ok, gente, vamos lá. Como eu falei para vocês na semana passada, a gente ia começar a ecologia hoje, né? E essa questão da ecologia em si é a parte da biologia que é mais cobrada em vestibulares, tá? E também Enem, vestibular tanto da UFG quanto do UNB aí, é muito cobrada por quê? Porque ela é muito ampla. Ela tem a possibilidade de você entrar em todas as áreas da biologia usando conhecimentos de ecologia. Então, hoje é uma aula sobre conhecimentos gerais, sobre coisas introdutórias, e na semana que vem a gente começa com cadeia alimentar, teia alimentar, energia no ecossistema, etc. Tá? Então, alguns conceitos básicos aqui. O que é ecologia? Segundo o criador dessa ciência aí, ele batizou isso lá em 1869, o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente que vivem. Então, quando o Haeckel ele estabeleceu esse conceito lá no século XIX, o conhecimento da ecologia estava começando, essas relações ecológicas eram o principal foco disso. Tá? Então, esse é o Sr. Ernest Haeckel. Só que esse conceito, gente, com o tempo, ele passou a não satisfazer tudo que a ecologia estuda. Então, hoje nós temos um conceito mais moderno do Eugene Odum, que inclusive é o autor do livro que a gente usa nos cursos de graduação na ecologia. Está aí, ó, conjunto de conhecimentos relacionados com a economia da natureza, a investigação das relações entre os seres vivos e todo o ambiente orgânico e inorgânico, incluindo suas relações harmônicas e desarmônicas. Então, esse conceito do Odum, que é esse professor aqui, Eugene Odum, ele é mais amplo e hoje ele abarca tudo que a ecologia estuda.
como eu falei para vocês na aula passada, ela é uma das partes mais abrangentes dentro da biologia. Tá? Quando é que a gente começa a estudar ecologia? Pelos níveis de organização. Aquele negocinho que se aprende lá no primeiro ano do ensino médio, nas primeiras aulas de biologia. Você tem átomos, esses átomos se agrupam em moléculas. Aí você deve estar se perguntando, mas isso aí não é da química? Não. Quando a gente estuda ciclos biogeoquímicos, a gente entra na questão de átomos e moléculas, certo? Aí vem organelas. Ah, mas isso é da citologia junto com as células. Só que é o seguinte, mitocôndria e cloroplasto, você lembra? Origem endossimbiótica é estudado dentro da ecologia. A Lynn Margulis, que propôs a hipótese da endossimbiose, ela trabalhou isso aí dentro da ecologia, né? Que cloroplasto e mitocôndria era a bactéria que foi fagocitada, não foi digerida e passou a viver em mutualismo, endomutualismo ou endossimbiose dentro da célula que fagocitou. Células, isso é citologia, não. Você tem que lembrar que a maior parte do fitoplâncton é unicelular. Quando a gente estudou algas lá no comecinho do ano, eu falei para vocês, por exemplo, de bacilariófitas ou de atomáceas, tem mais de 100 mil espécies e todas são unicelulares. Aí vem tecidos e órgãos. Você pensa, agora é a histologia e a fisiologia. Sim. Só que a interdependência que existe entre tecidos e entre órgãos também pode ser estudada pela ecologia. Tá? Sistemas, a mesma coisa. E a gente vai na questão dos organismos, e eu coloquei entre parênteses aí, espécie. Porque o organismo em si, ele até pode ser estudado na ecologia, mas quando eu estudo a espécie desse organismo e as interações dele, aí ela se torna mais interessante. Daqui para frente é tudo ecologia. Populações, comunidades, ecossistemas, biomas e biosfera. Nós vamos estudar de espécie para frente bem detalhado, tá? E eu quero que vocês observem uma coisa, pode parecer uma bobagem esse negócio de nível de organização, mas vocês estão vendo que o único termo disso aí tudo, né, que está no singular é biosfera. Não uma espécie ali entre parênteses, mas os termos dos níveis de organização, o único que está no singular é biosfera. Por quê? Porque ela é única. A biosfera é todo o planeta Terra, então ela engloba tudo isso aí que são objetos de estudo da ecologia. Tá? Primeiro conceito, espécies biológicas. Eu tenho aí conjunto de indivíduos que partilham o mesmo fundo gênico, morfologicamente semelhantes e capazes de se cruzarem entre si em condições naturais. Veja bem, se cruzarem entre si em condições naturais, o zoológico não é condição natural, estando isoladas reprodutivamente de outros grupos semelhantes, com os quais, quando se cruzam, não originam indivíduos férteis. Esse conceito é do Theodosius Dobzhansky e do Ernest Mayr. Um dos dois aí, se eu não me engano, nem biólogo, era matemático, só que ele aplicou modelos matemáticos na questão da evolução das espécies e tal, e acabou juntando aí com o outro para poder dar esse conceito de espécie. Então, vamos pensar. Se eu tenho indivíduos com o mesmo fundo gênico, morfologicamente semelhantes e cruzados entre si, dão descendentes férteis, eu tenho um aspecto evolutivo muito forte para falar que eles são da mesma espécie. Você lembra do reficofage? Quando eu saio do reino para a espécie, eu diminuo o número de indivíduos, mas eu aumento a semelhança genética. Quando eu vou de espécie para reino, eu aumento o número de indivíduos, mas a minha semelhança genética diminui. Um exemplo muito simples. A espécie mais próxima do ser humano no planeta é o chimpanzé bonobo. É 99,6% de semelhança genética. É um animal. Assim como uma lesma do mar é um animal. E a semelhança genética é muito pequena. É óbvio que tem uma parte que é muito semelhante, porque todas as células têm o mesmo tipo de membrana, etc, etc. Mas tem a parte específica de cada um. E é justamente nisso aí que entra aquele funilzinho genético, né, lá da seleção natural. Um exemplo que todo mundo conhece, o jumento, um animal que tem 62 cromossomos. Quando ele é cruzado com uma égua, que tem 64 cromossomos, ele produz um híbrido chamado mula, que tem 63 cromossomos, e é estéril. Por que desse cruzamento? O jumento,
ele é muito resistente, só que ele é difícil de domesticar. A égua tem menos resistência que o jumento, a égua e o cavalo, só que é mais fácil de domesticar. Aí a gente criou a mula, que é tão dócil quanto o cavalo e tão forte quanto o jumento, tá? Só que isso aí, gente, não ocorre em condições naturais. Por quê? Cavalos, eles são originários das estepes da Ásia e jumentos e moares da Península Arábica. Então, não tinha contato. Tá? A partir da domesticação com a espécie humana é que começou esses contatos. Tem outros híbridos também, estéreis, por exemplo, quando você cruza um camelo é asiático, não é do Egito, como todo mundo pensa, camelo é asiático, com uma lhama, que é da América para lá dos Andes, né? Da América, da costa ocidental da América. Dá um bicho híbrido intermediário chamado camelhama, calhama, né? Lhamelo, já vi várias grafias, que é estéreo. Agora eu te pergunto, naturalmente, um camelo que vive na Ásia, ele vai cruzar com uma lhama que vive na América do Sul? Não tem como, tá? Ainda mais que a suspensão das viagens aí internacionais, que é por causa do coronavírus, aí não tem como ele vir. E ele não tem milhagem no cartão também. Então, essa questão das espécies aí, a gente tem que trabalhar ela dentro da evolução, tá? Populações biológicas, conjunto de indivíduos da mesma espécie, então eu tenho que definir a espécie que vive numa mesma área em um determinado período. Então, eu vou definir espécie, local e tempo. Exemplo, população humana em Goiânia, dado do IBGE, em 2018, era de 1.495.705 habitantes, certo? Só que esse dado é de 2018. E populações, elas sofrem influência de diversos fatores o tempo todo. A gente vai ter uma aula só sobre estudos populacionais. Certinho? Para vocês terem uma noção sobre populações, a estimativa aí para 2020, né, para a espécie humana, era de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no planeta Terra em 2020. Muita gente? É. Muita coisa? Demais. Dá uma sacada nisso aqui. População de insetos em 2020. 10 quintilhões de insetos. Com um detalhe, tá? Isso é uma população estimada. Existe uma margem de erro aí de quase 15%. Então, tem inseto pra caramba. Tá? Eu vi um cálculo uma vez num negócio da UNB, falando que existem 5.000 baratas para cada ser humano no planeta. Então, se alguém quiser ficar com as minhas aí, eu não estou usando, tá? Pode levar, à vontade. Por que disso? Qualquer espécie dominante do planeta é a espécie humana? Bom, a gente vai discutir isso no final da aula. Comunidade biológica é quando tem o conjunto de populações de diversas espécies, uma mesma região, um determinado período. Quando eu falo em comunidade, eu estou falando só dos seres vivos. Tá? Exemplo, os seres de uma floresta, os seres de um rio, de um lago, de um brejo, de campo, de oceano, etc. Então, a comunidade biológica, ela é só relacionada aos seres vivos. Aí eu pergunto para vocês, um único ser humano pode ser considerado a comunidade? Se eu considerar só o ser humano, ele não é uma comunidade. Agora, se eu for pensar em tudo que está vivo em um ser humano, aí eu tenho uma comunidade. Por quê? Só na pele você tem mais bactérias do que células suas. No intestino também. Como você mora num país tropical abençoado por Deus, né, e bonito por natureza, você deve ter pelo menos um casal de lombriga aí no seu intestino, se você não tomou vermífugo nos últimos 6 meses. É muito comum a contaminação, tá? O certo seria você tomar a cada 6 meses. Mas um casalzinho de lombriga não faz muito mal, não. Até faz companhia pra gente, né? Faz amizade com as suas lombrigas e tal. Põe nome, né? Godofredo de Mengarda, põe os nomes pra você conversar e tudo mais. Então, um ser humano, quando eu considero tudo que está vivo sobre ou dentro dele, ele é uma comunidade. E essa comunidade, você tem interação entre esses seres o tempo todo. Por exemplo, minhas bactérias intestinais. Eu não vivo sem elas, mas elas também não vivem sem mim. Né? E tem todo um aspecto de relações ecológicas aí que são importantes para a sobrevivência. Então, aqui eu tenho uma comunidade, aí tem
gazelas, zebras, girafas, certo? Convivendo aí num pedaço da África que está com bastante seca. Aqui eu tenho uma outra comunidade, eu tenho corais, esponjas, peixes, anêmonas, ouriços, porque eu estou considerando somente os seres vivos. E eu não podia deixar de fora, né? Uma comunidade de cerrado, apesar que aqui os animais que estão aqui, ó, são animais de fazenda, mas você tem, por exemplo, nessa árvore aí, deve ter cupim, besouro, né, formigas, vespas, etc. E aí uma área bem grande de mata de cerrado, onde você tem N comunidades de N espécies diferentes convivendo. Tá? Agora, num ecossistema ou sistema biológico, eu tenho a comunidade, né, e o meio ambiente físico, os fatores abióticos, o solo, a água, ar, a altitude, pH, acidez, etc., mais a comunidade biológica. Então, o ecossistema ele é um conceito mais amplo, certo? Dentro do ecossistema, você tem várias comunidades que você pode estudar isoladamente. Aqui, eu tenho fatores bióticos, os seres vivos, e os fatores abióticos se complementando e um interferindo no outro. Vou te dar um exemplo muito simples. Você conhece um ecossistema chamado cerrado. Você está no meio dele. Só que no meio do bioma cerrado, desculpa, eu falei até errado, no meio do bioma cerrado, você tem um ecossistema urbano, que é Goiânia. Aí eu te pergunto, a temperatura aqui, ela é a mesma do que numa região que está a 10 quilômetros daqui, no meio do cerrado mesmo? A umidade do ar é a mesma? Não, você sabe melhor do que eu que cidades são ilhas de calor, cidades são pontos de concentração de poluição. Então, aqui agora, eu estou vendo um ecossistema. Quando é que eu estou vendo um ecossistema? Quando eu começo a considerar a água, os minerais do solo, a umidade do ar, a temperatura desse local, certo? Aqui eu estou vendo um outro ecossistema. É a mesma foto que a gente viu, mas agora eu estou considerando outros fatores, a salinidade, o pH, a temperatura da água, quantidade de matéria orgânica dissolvida nessa água, e aqui é a mesma coisa, certo? Então, quando eu falo em ecossistema, eu estou falando nas comunidades, mais o ambiente abiótico, os fatores abióticos do meio. Certinho? Agora, tem uma diferença que nós temos que fazer entre ecossistemas naturais e ecossistemas urbanos. Eu tenho ecossistemas naturais que dependem só da energia solar, os oceanos e as florestas. Tudo neles é reciclado e eles se mantêm numa boa. Eu tenho ecossistemas naturais que dependem da energia solar mais subsídios naturais, os manguezais e as florestas úmidas. O manguezal, ele depende de fatores que venham de rios que desaguam nele, por exemplo, matéria orgânica. A floresta úmida, vou dar um exemplo, a Amazônia. Né? A Amazônia ela depende de água, de chuva, que vem do Atlântico Sul. Então, você tem esses fatores aí, esses subsídios naturais, que fazem esse ecossistema funcionar. Ecossistemas que dependem de energia solar e subsídios antropogênicos fornecidos pela espécie humana, agricultura e aquicultura. E os ecossistemas, socioecossistemas urbanos e industriais movidos a combustíveis, as cidades e os bairros. Então, eu tenho 4 tipos aí de ecossistemas, com um detalhe. A, B e C vivem muito bem sem o D, mas o D ele depende do A, do B e do C. Então, esse socioecossistema urbano industrial aqui, ele depende de todos os outros ecossistemas naturais do planeta. Tanto é que eu fiz alguns slides aqui para mostrar a diferença entre o ecossistema natural e o ecossistema urbano de acordo com alguns fatores. Por exemplo, a energia. Um ecossistema natural, a fonte da energia é ilimitada, porque é o sol. Você tem uma quantidade de energia que não é acumulada em excesso, e aproveitamento das cadeias alimentares é de 10 para 1. Chega a aproveitar 10%. Professor, repete por que das florestas não dependem de subsídios naturais. Uma floresta, ela depende dela mesma para sobreviver. Por quê? A folha que cai lá do alto da árvore, ela vai cair no chão, vai entrar em decomposição, e os compostos químicos daquilo ali vão voltar para a própria floresta. Por isso que ela não depende de nada externo. Tá? Algumas formações florestais da Terra
Se você isolasse ela ali com todos os fatores abióticos, ele ia continuar numa boa. A Amazônia não é uma delas. A Amazônia depende de umidade vindo de outros lugares, tá? Mas algumas formações florestais conseguem se manter, são autossustentáveis. Isso, autossustentável. Você acabou de falar aqui. Então, olha só, no ecossistema natural, olha esse aproveitamento, gente, é de 10%. Agora, no ecossistema urbano, eu tenho uma fonte finita, que ela depende de combustíveis fósseis, ela gera muito calor e aumenta a temperatura, cidades são ilhas de calor, e o aproveitamento na cadeia alimentar é de 100 para 1. Você aproveita 1% da energia. Floresta do Congo seria uma floresta autossustentável. Tá? Por que esse aproveitamento é tão baixo? Muito simples. Você acordou hoje de manhã e comeu pão, não comeu? Provavelmente você comeu pão. Pão é feito de trigo. Goiás não produz trigo. Então, a energia necessária para pegar esse trigo que vem lá do sul do país, ou lá da Argentina, do Uruguai, e trazer para cá, acaba sendo muito desperdiçada. Só que o nosso ecossistema urbano, é o que eu falei, ele depende dos outros ecossistemas. Certo? Se a gente não fosse comer pão, o que dá para plantar aqui como substituto? Mandioca. Mandioca é raiz, produtividade anual ela é baixa se eu comparo com o trigo. Mandioca dá uma safra no ano, o trigo dá 3. Então você tem essa questão aqui dessa perda de energia. É igual quando a gente fala de lixo, né? Você fala assim, qual que é a geração de lixo por ser humano no planeta? É 1 quilo por dia, por humano. Ah, mas eu não gero 1 quilo de lixo. Gera, porque tem um lixo indireto. Se você comeu bolacha, por exemplo, o lixo direto que você gerou é o pacote de bolacha. E o lixo indireto? Tudo aquilo que foi gerado para aquele pacote de bolacha chegasse a você. Então, essa perda nos ecossistemas urbanos ela é muito grande. Tá? A questão da evolução. No ecossistema natural, eu tenho evolução biológica. Seleção natural, os organismos vão ser eliminados que não foram se adaptados para aquele processo que dá o suporte à vida. No ecossistema urbano, eu tenho uma evolução cultural. Então, eu tenho organismos e sistemas de suporte da Terra a processos que sustentam a tecnologia. Né? E quando eu falo tecnologia, gente, não é celular, internet, coisa e nada não. É desde a produção de um arado, por um cara lá no interior da África que está usando um arado de madeira puxado por um boi. Né? Isso aí é para sustentar o ecossistema urbano, certo? A população no ecossistema natural, a população é dentro de uma capacidade de suporte do meio. Ela não vai extrapolar o que o meio suporta. Tá? Agora, no ecossistema urbano, eu tenho um crescimento indefinido da população e esse crescimento é mais rápido do que a capacidade de aumentar alimento, abrigo naquele local. Por isso que depende de outros ecossistemas. Vocês já estudaram o malthusianismo, né? O Thomas Malthus ele falava que a população cresce em PG, a produção de alimento cresce em PA. Então, você pega Goiânia. Né? Qual a área necessária de agricultura para sustentar a população de Goiânia? Porque se a gente não tivesse o ecossistema urbano, a gente era caçador e coletor, estava tudo passando fome agora. Comunidades naturais, em ecossistemas naturais, você tem grande biodiversidade, você tem elas vivendo em local que tem os recursos naturais e você tem uma dispersão mais regularmente homogênea no ecossistema. Por exemplo, uma onça. Uma onça ela precisa de um território de 52 quilômetros quadrados. Então, se eu tenho uma área de 300 mil quilômetros quadrados que eu sei que tem onça, dá para eu saber mais ou menos quantas onças tem ali. Agora, no ecossistema urbano, eu tenho uma exclusão de espécies, uma sustentação dependente de outras áreas e uma concentração dessa população em determinados locais. Por exemplo, Goiânia foi uma cidade planejada, né? Goiânia foi construída onde ela está hoje por causa do córrego Cascavel, do João Leite, do Meia Ponte, do Vaca Brava, que seriam mananciais de água para Goiânia. A maioria disso virou esgoto a céu aberto, né? Mas foi construída pensando nisso aí. Tá? As interações no ecossistema natural. Você tem uma organização de comunidades em ecossistemas naturais baseado em interações biológicas.
Você tem uma maioria de organismos interagindo com uma grande variedade de outros organismos. Agora, no ecossistema urbano, você tem uma organização baseada em processos tecnológicos com baixa interação entre os organismos. Tá? Você pega, por exemplo, o que se tem de animais dentro de uma cidade. Tem gato, cachorro, galinha, porco, bode, cabrito, carneiro, barata, escorpião. Agora vai no ambiente natural, você vê. A biodiversidade é bem maior. O equilíbrio de um ecossistema natural. Você tem um equilíbrio baseado em disponibilidade de luz, de alimento, água, presença ou ausência de inimigos e de doenças. No ecossistema urbano, você tem competições por controle cultural, ideológico, econômico, religioso e político. Então, aqui a gente sai da ecologia e vai para a sociologia e para outras áreas, né, para estudar essa composição do ambiente urbano aí em termos de equilíbrio, ok? E tudo isso é baseado para a sustentação da vida humana. Te garanto, querido, se a gente descobrisse que cachorro oferece risco para a transmissão de coronavírus, o que você ia ter de mortalidade de cachorro em ambiente urbano ia ser muito rápida, tá? A extinção dos cachorros no ambiente urbano. Então, tem todo esse processo aí pensando em unicamente a sustentação da vida humana. Certinho? Então tá aí. Nosso sócio-ecossistema urbano, eu amo essa cidade, essa é Goiânia. Eu quero mostrar uma fotinha para vocês que eu achei bem interessante. Vocês estão vendo aí o Areião. Parque Areião. Aqui está a 90, ó. Está em reforma ainda, né? 90, essa foto é bem recente. Mas aqui eu tenho o Parque Areião, dentro de Goiânia. Aqui é a torre do Morro do Serrinha, se eu não me engano. Certo? O que a gente está vendo aqui? Uma área florestal dentro de uma área urbana. Tá? Vou te contar uma coisa. Se a população humana desaparecer, esses prédios que você está vendo, tudo que você está vendo aqui, ó, casas, prédios, ruas, isso aqui desaparece em 30, 40 anos. E esse parque que está exprimido no meio do ambiente urbano, ele vai começar a crescer e tomar conta disso aqui tudo. Então, a nossa civilização, o nosso ecossistema urbano, ele é extremamente frágil dentro da natureza. Tanto é que, não sei se você mora em casa ou apartamento, eu moro em apartamento. Precisa de constante manutenção. Eu também moro em apartamento, hein? Todo mundo mora em apartamento? Eu não. Tem gente aí que mora em casa, mas você precisa de manutenção constante dessa construção. Vocês estão vendo aqui, ó, um prédio em construção, e se abandonar essa construção, como aconteceu com vários lugares em Goiânia, eu lembro ali no centro, perto do Planeta, na Araguaia, com a 3, se não me engano, tem um prédio que está abandonado lá há um maior tempão, agora retomaram a construção, não sei nem se continua, tem séculos que eu não passo ali. Cai muito fácil. Então isso aqui que vocês estão vendo, que parece o ápice da espécie humana, isso é muito frágil. Tanto é que as construções humanas mais antigas são lá as pirâmides, né? Grande Muralha da China, etc., que se não tiver manutenção vira ruína rapidão. Em Roma também. Tá? Roma, Coliseu em Roma, né? Era tão bonito, se transformou naquela ruína lá que é uma atração turística hoje. Tá? Agora um bioma. Eu tenho um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos identificáveis em escala regional. Então presta bem atenção. Bioma, ele está muito ligado ao tipo de vegetação, tá? Com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças que resulta numa diversidade biológica própria. Grandes biomas terrestres. Isso aqui você já viu em livro de biologia, em livro de geografia. Eu cortei parte da legenda para mostrar essa diversidade aqui. Isso depende muito de latitude, de clima, temperatura, etc. Biomas brasileiros, está faltando alguns aí, né? Faltando uma mata de cocais, que a gente vai estudar isso dentro da ecologia. Mas olha o nosso cerrado, porque ele é grande. E tem manchas de cerrado aqui em Roraima, na Amapá, em outros locais aí no meio da Amazônia você tem manchas de cerrado, certo? Bioma, você tem N ecossistemas dentro dele. Eu peguei o exemplo aí do bioma cerrado. Olha que legal, eu tenho cerradão,
cerrado de campestre, cerrado rupestre, cerrado típico, campo cerrado, campo limpo de cerrado, cerrado de mata, cerrado de varjas, cerrado de veredas e as áreas urbanas, por exemplo, Goiânia, que está dentro de um bioma cerrado. Tá? Eu achei uma figura, ela é gigantesca, ela é quase 11 mega o tamanho dela, e a definição dela é muito legal. Dentro do bioma cerrado, no site da Embrapa, eu peguei isso aqui, olha que legal. Dentro do bioma cerrado, eu tenho formação campestre, campo limpo, campo sujo, campo rupestre. Campo sujo, você tem o campo limpo com murunduns, campo sujo com murunduns, campo rupestre. Dentro da formação savânica, cerrado rupestre, vereda, palmeiral, parque cerrado, cerrado ralo, cerrado típico, cerrado denso. Formação florestal dentro do cerrado, cerradão, mata seca, mata de galeria, mata ciliar, etc. Então, é uma variedade muito grande dentro do bioma cerrado, tá? Você mesmo, se você andar no cerrado, você vai ver que tem muita variedade. E a biosfera ou ecosfera são todos os ecossistemas e biomas da Terra, é o maior nível de organização ecológica, inclui a biota, a parte viva, e todos os compartimentos onde você tem a biota, a litosfera, a hidrosfera, a criosfera e a atmosfera, e todos os processos e inter-relações dentro dela. Tá? É o nosso planeta Terra, nosso pequeno ponto azul, né? O pálido ponto azul se deslocando no espaço aí. Certinho? Habitat ou biótopo é o ambiente no qual um organismo vive na comunidade, a casa dele, onde ele vive. Eu tenho, por exemplo, um grande ambiente. Exemplo, crocodilo de água salgada, crocodilo porosos, ele está no Oceano Pacífico, Oceano Índico. Ou um microambiente. O protozoário Mixotrica paradoxa, ele só vive no intestino do cupim Mastotermes daviniensis, que só ocorre numa determinada região da Austrália. Então, esse bicho, ele tem um habitat macro, tá? Para você ter noção do bicho que eu estou falando, olha o tamanho dele aí, né? O crocodilo porosos ou crocodilo de água salgada. Eu peguei 2 bichos australianos para mostrar. E o Mixotrica paradoxa, que só vive no intestino desse cupim, que só existe numa determinada região da Austrália. É um protozoário ciliado que ajuda esse cupim a digerir celulose. Então, habitat é um termo para descrever a casa de um organismo. Agora, o nicho ecológico, ele está se referindo... Professor, uma pergunta aqui que saiu. Ó. Por que motivo, se a floresta amazônica chegasse a ser completamente devastada, poderia virar um deserto? Motivo muito simples. Como é que a Amazônia se formou? Você teve placa de Nazca se chocando com placa sul-americana. Sorgimento da Cordilheira dos Andes. A região amazônica era um mar, chamado Mar do Charaés. Tanto é que é a planície amazônica, não é? O que é planície? É um terreno plano e baixo. Né? Então, aquela área que era mar, recentemente ela se tornou floresta. Você tem o degelo dos rios ali, levando terra e matéria orgânica dos Andes em um solo muito raso. Se você tirar aquilo ali, o que você vai expor? O mar. O fundo do mar, que era ali. Mar do Charaés. E leva a desertificação muito rápida. Tá? A prova disso é muito pessoal que mudou para a região amazônica na década de 70, de 80, comprando grandes latifúndios lá e convertendo isso em pastagem, e hoje estão se ferrando. A riqueza da Amazônia, gente, é a própria floresta. Tá? Nicho ecológico. O papel que o organismo desempenha na comunidade. Então, é o que ele faz. Eu tenho conjunto de variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, como habitat, papel no ecossistema, poder de adaptação a fatores limitantes e a necessidade de reprodução desse organismo. É o trabalho dele dentro do ambiente. Por exemplo, o sanã de cara ruiva é um passarinho do cerrado. O que é o nicho ecológico dele? É tudo que envolve alimento e nutrientes que ele precisa, local adequado para ele fazer ninho, temperatura e umidade e a vegetação que ele precisa para sobreviver ali, envolvem e se completam formando o nicho ecológico dele. Tá? Nicho fundamental é o nicho que é livre de inimigos naturais, de competição, etc. Então, condições para aquela espécie desenvolver. E o nicho realizado, ou nicho efetivo, é como ele vive, considerando a presença de predador, competidor, ausência, presença de alimento, etc. É mais ou menos assim, ó. Nicho fundamental, quando eu não tenho outras espécies. Nicho ecológico, quando eu tenho outras espécies participando da vida
desse organismo, tá? Voltando ao passarinho lá, o habitat seria a vegetação, o cerrado, onde ele vive. O nicho ecológico é onde ele vive, considerando tudo isso aqui, ó, todas as espécies com as quais ele tem algum tipo de contato. Tá? Essa é a diferença do nicho e o habitat. Equivalente ecológico, espécies que têm nichos semelhantes em diferentes habitats. Eu peguei vários tipos de exemplo aqui. As emas no Brasil, os avestruzes na África, as onças pintadas na América do Sul e os leopardos na África e na Ásia, os bisões, os veados campeiros e os búfalos em locais completamente diferentes do planeta, e os tamanduás e pangolins na Ásia e tamanduá na América do Sul, pangolim na Ásia e na África. Então, olha só, avestruz, ema, mesmo nicho ecológico, locais diferentes. Onça pintada, leopardo africano, leopardo asiático, 3 felinos que têm o mesmo nicho ecológico em ambientes diferentes. Bisões, veados campeiros, búfalos, América do Norte, América do Sul, África, equivalência ecológica, e tamanduá na América do Sul, pangolim na África e na Ásia, também tem equivalência ecológica. Isso prova que a natureza trabalha com padrões. Tá? Você tem esse estabelecimento aí de organismos em diferentes locais, por quê? Porque o padrão é o mesmo. E com um detalhe, quando a gente estuda a fauna comparada, você vê que a Austrália ela tem umas esquisitices, porque ela separa da Pangeia antes de ter mamífero placentário. Tá? Ecótono ou efeito de borda. É zona de transição entre duas ou mais comunidades diferentes. O número de espécies é muito grande, porque engloba as duas comunidades. Você tem seres das comunidades limítrofes, dando aí o chamado efeito de borda. São locais, gente, de grande biodiversidade. Eu peguei essa foto aqui de um trabalho científico, achei bem interessante. Aqui eu tenho a restinga, o manguezal e a área de ecótono, que vai abrigar os dois. Aí você deve estar se perguntando, mas é uma área muito rasa, né? Muito pequena. Não. Pela foto de satélite, é o mesmo trabalho, pela foto de satélite aqui em Canané, em São Paulo, essa área ela chega a ser bem grande. Em alguns locais, por exemplo, no ecótono Amazônia Cerrado, essa área chega a ter quilômetros de largura. E ali você tem as duas áreas representadas com as suas espécies respectivas. Tá? Então aqui, ó, o manguezal, a restinga e o ecótono, onde você tem coisas que são típicas do ecótono, mas você tem ocupação pelas duas espécies aí nessa área de transição, certo? Esses eram os conceitos que eu queria passar para vocês. Deixa eu voltar uma coisinha aqui que eu esqueci de falar. Nessa foto. Felino, felino, felino. América do Sul, África, Ásia. Isso é comprovação de quê? Uma coisa muito simples, né? A gente já estudou. Deriva continental. Você tem ali um grupo de espécies muito grandes, onde o que vai acontecer ali? Volta no slide do ecótone, por favor. Para pegar ele aqui, eu tenho que fazer a projeção dele de novo. Ecótone. Está aqui. Não sei se vai dar tempo, hein? Estou aqui no slide do ecótone. Qual slide você queria que ele desse aqui? Pode abrir teu áudio aí. Isso mesmo. Falta menos de 1 minuto. Tá? Então, vocês estão vendo que, por essa primeira aula aí, vocês viram que a ecologia ela é muito, muito, muito ampla. Tá? A gente vai, em outras aulas, entrar em vários fatores de outras partes da biologia. Beleza? Ó, beijo para vocês. Vai cair a qualquer momento aí, que falta menos de 1 minuto. Ele nunca mostra quantos segundos que falta. Então, boa semana, bom resto de semana. Semana que vem estamos de volta aí com ecologia. Beleza? E lembra, Enem vai continuar, vestibulares vão continuar, então vamos continuar estudando.